Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo que ele surgiu de uma necessidade, até nem me preparei na minha indumentária, nada, apenas fiz uma pausa para gravar esse vídeo. A temática é Ellen White e o Espírito Santo. Existem grupos dissidentes, grupos perigosíssimos que vivem assediando os nossos irmãos e acaba, né, com seu canto da serpente, enganando e enredando a muitos. Recentemente, na verdade ontem e hoje, eu recebi mensagens de um irmão específico falando a respeito de Ellen White e o Espírito Santo, onde ele questionava: pastor, Ellen White não acreditava no Espírito Santo? Esses grupos dissidentes que se autodenominam acreditarem ou resgatarem a doutrina, a sã, a pura doutrina dos nossos pioneiros, são pessoas realmente que não têm noção de como pensavam os pioneiros no início do movimento adventista. A Bíblia diz que a luz ela é progressiva e ela vai brilhando, brilhando até raiar o dia perfeito. Então, os pioneiros, eles não nasceram com a doutrina pronta, sabendo tudo, eles foram estudando. No início do movimento ainda pioneiros fumavam, pioneiros comiam carne de porco, pioneiros não guardavam sábado, enfim. Então esses grupos eles estão aí para causar racha, divisões na igreja. E nós sempre orientamos nossos irmãos a não darem ouvidos, né, para essas pessoas. E duas coisas que esses grupos também gostam de pregar, que eu não diria nem que é muito perigoso, mas é mortal, perigosíssimo, é a respeito da divindade de Cristo e da divindade do Espírito Santo. Toda heresia ela nasce desse pressuposto, desse princípio a respeito da divindade de Deus, da divindade do Espírito Santo, da divindade de Jesus. E eu preparei aqui um material, preparei não, já está preparado, né? Um livrinho bem pequeno. Eu peguei um deles aqui, Enciclopédia Ellen White. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tô com o dedo aqui segurando a página que eu quero ler, mas é um livrinho aí, como você pode ver, né, grande. E na página 881 nós encontramos aqui a temática do Espírito Santo. Ellen White acreditava ou não na pessoa do Espírito Santo? Eu vou ler aqui alguns trechos e alguns comentários a respeito disso e vou deixar aqui as referências para você. Então tome nota, se você realmente quer saber, se você realmente tem dúvidas a esse respeito, tome nota dos livros. Aqui está as abreviações, mas eu até preparei aqui o nome completo do livro para a gente ter a referência exata. Vamos lá. Os escritos de Ellen White demonstram uma compreensão rica e profunda da divindade, pessoa e obra do Espírito Santo. Seguindo o exemplo de Cristo, ela deu bastante destaque ao papel do Espírito Santo no plano da salvação. Ellen White observou que, embora, abre aspas, Cristo, o grande mestre, tivesse uma infinita variedade de assuntos de que escolher, aquele em que mais longamente se demorou foi o dom do Espírito Santo, fecha aspas. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 156. Ela falou muitas vezes do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo e da dependência dele durante seu ministério terrestre. E aqui eu vou dar algumas referências, alguns textos aí. Primeiro, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 161. Mais uma referência, Minha Consagração Hoje, página 17. Desejar Todas as Nações, página 671. E Parábolas de Jesus, página 139. Ao contrário de opiniões populares de sua época, Ellen White não defendia o ponto de vista do Espírito Santo como uma influência ou poder impessoal. Aqui está algo que eles nos acusam, né? Esses grupos dissidentes, que Ellen White tratava do Espírito Santo como sendo uma influência ou um poder impessoal. Em vez disso, ela acreditava que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Você pode ler no livro Evangelismo, página 606, né? Essa parte aqui, abre aspas, tanto uma pessoa como o próprio Deus, fecha aspas.
A referência acabei de dar, Evangelismo, página 606. Que ele, abre aspas, tem personalidade, do contrário não poderia testificar ao nosso espírito e com nosso espírito que somos filhos de Deus. Fecha aspas. O mesmo livro, Evangelismo, na página seguinte, página 617. Como representante de Cristo, ele estava, abre aspas, despojado da personalidade da humanidade e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em todos os lugares. Pelo Espírito, o Salvador estaria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais próximo deles do que se não houvesse ascendido aos céus. Fecha aspas. Desejar todas as nações, página 669. A obra do Espírito Santo é complexa e multifacetada, e os efeitos dela são vistos com clareza. Recordando a descrição que Cristo fez do Espírito Santo a Nicodemos em São João 3, Ellen White observou que a obra do Espírito Santo no coração, abre aspas, não pode ser explicada mais do que se pode explicar os movimentos do vento. Pouco a pouco, talvez inconscientemente para o receptor, são feitas impressões que tendem a atrair a pessoa de Cristo. De repente, quando o Espírito faz um apelo mais direto, a pessoa se entrega de bom grado a Jesus. Para muitos, isso é chamado de conversão súbita, mas é resultado de uma longa persuasão do Espírito de Deus. Fecha aspas. Mesmo livro, Desejar Todas as Nações, página 172. Ellen White retratava o Espírito Santo como um educador. Aconselho aos pais, professores e estudantes, página 37 e 38. Como parte do trabalho de educação, ele inspirou e iluminou as Escrituras. A escrita da palavra de Deus não foi uma invenção meramente humana. Abre aspas. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. Fecha aspas. Essa referência está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1054. As palavras das Escrituras só podem ser entendidas em seu sentido pleno pela iluminação do Espírito sobre o leitor. O Espírito Santo, abre aspas, convence do pecado e o expele da vida com o consentimento do agente humano. Fecha aspas. Essa referência está em Minha Consagração Hoje, página 43. Essa recriação do ser humano à imagem de Deus é obra de toda uma vida. Esse pedacinho, esse trecho, abre aspas, obra de toda uma vida, está nos Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 448. Pois, abre aspas, a vida do cristão não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Fecha aspas. Mudança essa que pode ser, abre aspas, efetuada apenas pela pela operação do Espírito Santo. Fecha aspas. Desejar Todas as Nações, página 172. O resultado da operação do Espírito na vida é o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Patriarcas e Profetas, página 372. Esses frutos imperecíveis são a evidência da atuação invisível do Espírito sobre a vida individual. Parábolas de Jesus, página 68. Contudo, para que ninguém deixe de desfrutar plenamente a obra do Espírito na vida, Ellen White adverte que é um assunto sério ignorar o Espírito de Deus, pois fazer isso é colocar-se onde Deus não tem poder para alcançar a mente. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1217. Gente, eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui é muito sério. Ellen White adverte que ignorar o Espírito de Deus é um assunto muito sério. Por quê? Porque a pessoa se coloca onde Deus não tem um poder para alcançar a sua mente.
Veja o problema. Agora mais uma referência aqui, também no Comentário Bíblico Adventista, na mesma página. Abre aspas. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, não se encontra em qualquer palavra ou ato repentino. É a firme e determinada resistência à verdade e às evidências. Forte, né? Para aqueles que com sinceridade rogam sua orientação, Deus nunca recusará atender a seus pedidos. MDC. MDC é o Maior Discurso de Cristo, página 132. O Espírito Santo também desempenha um papel na conclusão da história terrena. Ellen White compara a ação do Espírito ao da chuva serôdia, que cai pouco antes da colheita. Essa manifestação do Espírito, abre aspas, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, fecha aspas. TM é Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 506. Também Eventos Finais, página 183. Ellen White observa que, abre aspas, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e a entrega da pessoa a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Fecha aspas. TM é Testemunhos também, mesmo livro, né? Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 507. Ellen White faz distinção entre as manifestações escatológicas errôneas e as verdadeiras do Espírito. Ela advertiu que, abre aspas, nos últimos dias, Satanás, o inimigo da verdade presente, introduzirá manifestações que não se acham em harmonia com a operação do Espírito, fecha aspas. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 41. No entanto, a influência do Espírito não vai degradar o povo de Deus diante do mundo, mas vai levar seu povo a, abre aspas, doce harmonia com sua vontade, fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 647. Assim, a manifestação do Espírito se caracteriza pelo trabalho, abre aspas, calmo, sensato, para convencer almas de sua condição, fecha aspas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 35. Muito parecido com o que diz São João, capítulo 16, verso 8, né? Que o Espírito Santo nos convencerá do pecado e da justiça e do juízo. O mesmo livro, a mesma página, diz o seguinte, abre aspas, mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Desenfreadas manifestações só criam desagrado no espírito dos incrédulos. Fecha aspas. Assim, o dom do Espírito Santo, dado aos crentes do Pentecostes e em Éfeso, se caracteriza pela capacidade de, abre aspas, sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor, fecha aspas. Atos dos Apóstolos, página 283. Assim como o Espírito deu à igreja primitiva as ferramentas de que precisavam para cumprir sua missão e a capacidade de falar em outras línguas e profetizar, ele está disposto a dar à sua igreja, a dar à igreja de hoje as ferramentas de que necessita para cumprir a missão. SC Serviço Cristão, página 98. Também Evangelismo, página 701. A revista Review and Herald, né, revista do Arauto, no dia 19 de março de 1895. A obra final, estamos terminando aqui, a obra final do Espírito Santo no plano da redenção é o selamento do povo de Deus. Esse selamento completa o juízo. Então a contínua intercessão de Cristo para a salvação dos pecadores cessará e os seres humanos viverão sem a mediação de Cristo pelos pecados, de acordo com Apocalipse 22, versos 11 e 12. Porém, durante esse tempo, o Espírito Santo nos deixará, não deixará o povo de Deus, refrigerados pela chuva serôdia, estarão protegidos enquanto aguardam o retorno eminente de Cristo. Essa última parte aqui, a referência é Maranata, o Senhor vem, página 41. O texto foi escrito por Karen K. Abrahamson e John T. Baldwin.
Certo, gente? Dediquei essa leitura aí para mostrar, principalmente para grupos, para eles não, né? Porque é um pouco difícil, né, eles aceitarem. Mas é mais para as ovelhas, para o nosso rebanho, né? Se policiar, se cuidar e estarem vacinados contra justamente esses ataques que são feitos aí por esses grupos que não têm interesse algum na salvação sua, mas em causar divisão, racha na igreja. Ellen White, ela cria sim na pessoa do Espírito Santo, como terceira pessoa da divindade. Então não há motivos para descrer nisso, né? É importante a gente ler um pouco mais sobre isso. Hoje nós temos tantas ferramentas, todo mundo tem um smartphone na mão, basta fazer uma pesquisa rápida, digitar um pouquinho ali, já a pessoa já percebe, já encontra alguns materiais. Pastor Alberto Tim, doutor Alberto Tim, alguém que entende muito a respeito ali dos escritos de Ellen White, já gravou muita coisa sobre isso. Então não há motivo para descrença, certo? Espero aqui com isso fechar a régua, né? E dizer para você que Ellen White acreditava sim, e os pioneiros também, na obra e na pessoa do Espírito Santo, ok? Vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Que Deus abençoe você e a mim, para que a gente possa sempre ter uma sanidade e uma saúde cada vez mais espiritual, ok? Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau, tchau.